Bem-vindos a mais um Conexão AV, o nosso espaço semanal, nosso bate-papo sobre o audiovisual nas igrejas. É uma conversa muito gostosa que a gente tem com convidados. Hoje nós estamos aí num layout diferente. Hoje nós vamos bater um papo, Samuel, Daniel e eu, sobre streaming. Então hoje a gente quer bater um papo bem mais prático, um papo bem mais direto, mais gostoso, para que você tire um maior proveito aí da transmissão ao vivo na sua igreja. Não é isso aí, Samuel? É isso aí, Paulo. Isso aí, Daniel. Prazer mais uma vez estar com vocês e com todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Hoje não vamos ter, né, um convidado especial, porque os convidados somos nós, né? É isso aí. Nós vamos aí tentar trazer alguns assuntos. Eu estou aqui no estúdio da RTM, o Daniel e o Paulo estão aí no Koinonia e nós queremos falar um pouquinho sobre esse tema aí que você já citou, o streaming. Coisa nova para muita gente, para mim também, que tô dando os primeiros passos nesta área do streaming. Não é isso, Daniel? É isso aí, Samuel. O Samuel tá lá na Rádio Transmundial. Hoje o trânsito de São Paulo tá terrível. No final de ano é o trânsito terrível dessa cidade, não é? Então o Samuel tá lá na Rádio Transmundial e a gente vai bater um papo aqui sobre streaming, sobre transmissão ao vivo pela internet, né? E aí eu deixo os meus parceiros aqui começarem a primeira rodada. Vamos lá. Não, Então deixa eu já começar aqui, Paulo, Sim, porque vamos lá. agora mesmo a gente estava conversando, né? E como eu disse, eu estou dando ainda os primeiros passos nesta área do streaming. E eu queria já perguntar assim logo de cara para o Daniel. Daniel, define para a gente o que é streaming e quais são as principais plataformas que estão sendo usadas hoje para se fazer o streaming. Samuel, o streaming veio do inglês, que é uma corrente de água contínua, né? Ou seja, a transmissão pela internet, ela é como uma corrente de água, né? Ou seja, é um streaming que ele vai passando os dados e jogando numa sequência, não é? Os dados, diferentemente de uma transmissão que a gente conhece como a transmissão de uma rádio ou de uma televisão, que é por ondas, não é? Ou seja, na internet são dados, não é? Então são dados contínuos e aí veio o nome de streaming, não é? E as principais plataformas de transmissão, principalmente para os games, por exemplo, é a OBS, não é? O OBS é um software gratuito, onde você consegue ter vários recursos, inclusive de trabalhar imagens, compor imagens e também de você fazer o streaming para o YouTube, para Facebook, para essas plataformas online aí de transmissão ao vivo, né? Tem também o VMix tem sido muito usado, principalmente na pandemia. O VMix ele foi um dos softwares mais utilizados para transmissão de eventos, né? Eventos corporativos. Então, assim, durante a pandemia, desde final de 2019, 2020, ou seja, esse software cresceu de forma exponencial, né? Porque todo mundo foi obrigado a transmitir. Igrejas foram obrigadas a transmitir, empresas foram obrigadas a ter reuniões e transmitir os eventos que antes eram eventos presenciais, não precisaram ser eventos online, né? Aí depois que terminou a pandemia, vieram os eventos híbridos e agora estão retornando os eventos presenciais, assim, quase que 100% os eventos têm sido presenciais, embora ainda continuem sendo transmitidos também, porque ficou como é que eu posso dizer, ficou essa marca depois da pandemia de você também transmitir os eventos online, né? Tem também as plataformas, assim, em termos de hardware, tem o TriCaster, tem a Blackmagic, tem a série A, tem as plataformas online, a gente conhece bastante o StreamYard, tem também o próprio Zoom, tem sido muito utilizado para transmissão, porque o Zoom também permite você transmitir para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Então, a partir do Zoom, você consegue gerenciar como as pessoas já conhecem as reuniões, não é? As salas de reunião, e também transmitir simultaneamente para as plataformas como YouTube e Facebook, né? Daniel, a pandemia foi um divisor de águas aí nesse sentido. Como você falou, a gente tinha o pessoal que vinha já fazendo essa transmissão de uma forma profissional, vamos dizer assim, que são os gamers, que é o pessoal que já estava na internet, já estava no YouTube, só que pegou, principalmente no nosso meio aqui, vamos falar das nossas igrejas,
pegou o pessoal, como meu pai dizia, de calças curtas, né? Então, assim, e eu percebo que até hoje o pessoal ainda tem uma certa dificuldade de, bom, vamos transmitir, vamos, mas e agora? O que eu preciso ter? Vamos desmistificar um pouquinho. Quais são os elementos básicos que ele precisa ter? Ele precisa ter um computador, precisa ter uma câmera, precisa ter um servidor, enfim, dá uma geral dos componentes básicos que precisa para a gente fazer uma transmissão. Você precisa, primeiramente, de um bom computador, uma câmera conectada nesse computador. Como que ela vai ser conectada? Via uma interface de vídeo ou via uma tecnologia de áudio e vídeo sobre IP. Você tem aí o NDI, que é o mais difundido, né? Você também tem o CEPT 2110, né? Que já é mais para uma linha mais profissional que as emissoras têm utilizado, porque você precisa de uma rede 10 gigabits, né? Já o NDI precisa de uma rede gigabit. O NDI é o Network Device Interface, né? Então, basicamente, o computador, uma interface de vídeo com uma câmera conectada e uma interface de áudio, onde você pega o áudio da mesa de som da igreja, por exemplo. Então, você imagina uma igreja. Digamos que ela queira, então, transmitir com 3 câmeras. Ela precisaria, então, de um computador mais parrudo, 3 interfaces de vídeo e a interface de áudio para pegar o áudio da mesa de som da igreja, né? Com a tecnologia NDI, e aí assim, se difundiu muito as câmeras robóticas, também conhecidas como câmeras PTZ, Pan Tilt Zoom, né? Por que elas ficaram mais viáveis? Pelo custo e a qualidade e pelo fato de que uma pessoa só você consegue controlar todas as câmeras PTZs, não é? Ou seja, ao invés de você ter, digamos que uma igreja que você tenha 3 câmeras, ao invés de você ter 3 voluntários, um em cada câmera, você pode ter um voluntário só controlando as 3 câmeras, ou até mesmo a pessoa que está fazendo o corte através do VMix, através do TriCaster, ou através da Blackmagic Atem, ela mesma pode cortar e controlar as câmeras, não é? Então, assim, e o custo das câmeras PTZs, o custo-benefício, porque a qualidade que ela oferece e o preço que você consegue, principalmente com a tecnologia NDI, porque você elimina as interfaces de vídeo para fazer a conexão da câmera com o computador, ou seja, basta você ter uma rede gigabit, conectar essas câmeras na mesma rede que o seu computador está conectado, que o computador vai reconhecer. Softwares como VMix, OBS vão reconhecer todos os equipamentos que têm o protocolo NDI. Então, assim, e é uma mão é uma via de mão dupla, né? Porque da mesma forma como eu recebo os equipamentos conectados via NDI, os outros equipamentos também recebem o meu computador, ou recebem também, ou seja, é uma via de mão dupla, ou seja, você manda e recebe as conexões, né? Em termos de internet, que é aí que eu acho que está o gargalo da coisa. Porque o pessoal fala, não, vou conectar aqui, eu tenho já a mesma internet que está servindo o pessoal do administrativo, e aí às vezes a gente sabe que às vezes a economia pesa um pouquinho. O que eu preciso ter de internet para fazer essa transmissão em vídeo? E aí, aproveitando, quais são as resoluções que eu consigo? Porque muitas vezes o pessoal vai lá no YouTube, pô, eu estou vendo isso aqui em 4K, em Full HD... Como é que é essa relação aí também? Olha, via de regra, se você está fazendo um streaming para o YouTube, por exemplo, a 6 megabits por segundo, via de regra, o pico da transmissão, de acordo com o movimento que você tem em cena, é o dobro. Então se calcula, se eu vou transmitir para o YouTube a 6 megabits por segundo, eu preciso ter uma internet que suporte até 12 megabits por segundo. Então, no caso, eu recomendaria uma internet de 20 megabits por segundo. Isso em upload. Isso de upload, tá? Ou seja, transmissão, quando você fala de transmissão, você está falando de upload, né? O que acontece, ou seja, você viu que não é muita coisa, ou seja, com 20 MB de internet você consegue ter uma transmissão Full HD de até 6 megabits por segundo, não é? O problema é o seguinte, se você tem um link dedicado de 20 megabits por segundo, por exemplo, 20 megas, né, que o pessoal fala, já é uma velocidade suficiente para você fazer uma transmissão para o YouTube em Full HD, tá? O problema é que você pega uma internet, às vezes, de 100 megas, mas que não é uma internet dedicada. O que acontece? Imagina que num determinado momento está tendo um jogo onde todo mundo está conectado
no seu bairro lá, no bairro da igreja, está todo mundo conectado assistindo, ou seja, a sua internet que é de 100 megas, de repente vai cair para 10 megas. Evidentemente, hoje em dia, as operadoras elas têm um pouco mais de cuidado nesse sentido, mesmo porque por causa da obrigação que elas têm, teoricamente, né? Se bem que a obrigação dela é de fornecer pelo menos, acho que até 20% da velocidade contratada. Da velocidade contratada. Ou seja, então, você pode ter a surpresa de a sua internet, que é de 100 MB, de repente está dando 10 megabits por segundo, né? Ou seja, aí você fica numa situação mais complicada, né? E tem também, por isso que eu falo que assim, a gente sempre recomenda para as igrejas delas separarem a rede AV, a rede multimídia do audiovisual da igreja, da rede administrativa da igreja. Então, a gente até, hoje em dia, os links são tão baratos, né? Ou seja, você pega 2 links para a igreja, uma para a rede administrativa, pode ser de 100 megas, e outra para a rede multimídia da igreja, pode ser um outro link de 50 megas ou de 100 megas, mas que seja separado. Por quê? Porque imagina-se que todo mundo na igreja esteja usando a internet da igreja, ou seja, você vai deixar a tua rede congestionada, sobrecarregada, e muitas vezes pode prejudicar protocolos como o NDI, por exemplo, que você está trafegando áudio e vídeo sobre IP, né? Ou seja, dentro da rede, né? Então, muitas vezes que a gente vê por aí que o pessoal, eu vou contratar um sisteminha lá de internet, ou da Vivo, ou da Claro, enfim, seja lá de qual operadora for, e eu vou aproveitar então porque eu tenho as minhas câmeras de monitoramento, de segurança, então muitas vezes eu conecto tudo isso e vai pesando a minha rede, né? E aí, somando a isso que você falou, que a gente tem um compartilhamento local também, ou seja, a gente vai sofrer. O ideal então seria que, já que você quer fazer uma transmissão com uma qualidade melhor e com confiabilidade e estabilidade, seria então ter um plano dedicado. Uma rede dedicada. E uma rede dedicada significa que é só você que está recebendo aquela internet. Ou seja, se digamos que você tenha na tua igreja o computador onde está instalado o vMix, por exemplo, que vai estar recebendo as câmeras ou via NDI ou via HDMI ou SDI, não é? De acordo com o que a igreja tem utilizado, né? Se via interface de vídeo ou via áudio e vídeo sobre IP, não é? Então imagina só que você tem o computador do vMix e o computador do PowerPoint, por exemplo, onde você vai passar as letras, vai passar as apresentações que de repente o pastor vai estar utilizando durante o sermão dele, não é? Então, ou seja, essas duas máquinas precisam estar numa rede dedicada para isso, ou seja, para o audiovisual das igrejas, para transmissão, não é? E aí, se você está usando umas câmeras PTZs ou câmeras com protocolo NDI, ou seja, onde a imagem vai estar sendo enviada sem interface de vídeo, sem placa de captura de vídeo, né? Mas diretamente via NDI, então você precisa ter uma rede que seja uma rede dedicada para que não haja perda de pacote, ou seja, porque a perda de pacote faz com que a imagem que você de repente vai receber no vMix fique distorcida. Entendeu? Ou que dê lag, ou que dê travamentos de imagem, né? Então a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a imagem flua de forma constante, sem nenhuma interrupção. Então a gente recomenda que a igreja tenha uma rede do audiovisual separada da rede da igreja. Tá. Você falou em ter uma máquina parruda. A gente sabe que também é comum e compreensível que, vamos começar, então eu trago o meu notebook, eu trago o meu computador, às vezes de casa, que já é um pouco velhinho e tudo mais. Qual é o requisito mínimo que um computador precisa ter e o que é mais importante? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, o meu tem um processador i7, i9, seja lá o que for, mas nos outros componentes realmente fica um pouquinho a desejar, ou ao contrário. O que é mais importante, ou qual é a média, vamos dizer assim, que eu preciso ter o equilíbrio de uma boa máquina para poder suportar tudo isso? Essa é uma boa pergunta, Paulo. Eu recomendo, se você vai utilizar o computador para receber as câmeras via placa de captura ou via protocolo NDI, que é o áudio e vídeo sobre IP,
e vai estar fazendo também a gravação nessa máquina e também vai estar transmitindo, ou seja, vai estar streamando para o YouTube, para o Facebook, etc., né, para essas plataformas de transmissão, eu recomendo que você tenha um processador mais parrudo, um processador um i7, por exemplo, né, ou um Ryzen 7 da TI, né, e se você for estar utilizando um software como o VMix, por exemplo, o VMix recomenda que você utilize uma placa dedicada de vídeo da NVIDIA, uma GeForce, por exemplo, né? Pode ser uma série 10, se você for transmitir basicamente em Full HD. Mas se você quiser transmitir já em 4K, eu recomendo uma série 30 ou uma série 40, né? Uma GTX 3060, 3080, uma RTX 3080, uma RTX 4050, 4070, não é? São placas de vídeo dedicadas mais parrudas, não é? Por quê? Porque você quer ter folga e não ter o perigo, né, do processamento da máquina causar cortes na sua transmissão ou lags nas imagens das câmeras, né? Então assim, tem que ser uma máquina bem parruda mesmo, com um bom processador, com uma boa placa de vídeo dedicada. Isso é fundamental, né? Tá. Agora, Daniel, até agora a gente falou de hardware, né? Deixa eu só emendar uma perguntinha, Samuel. Agora vamos falar um pouquinho de software. Se eu tenho um OBS, um VMix, alguma coisa assim, eu posso trabalhar com outros softwares juntos, de projeção, de letra e tudo. E o grande calcanhar de Aquiles, o famoso antivírus. O que você me diz a respeito disso? Essas máquinas que você usa para trabalho, para transmissão, para gravação, assim, eu não recomendo você utilizar nenhum tipo de antivírus, né? Porque o antivírus, sem mais nem menos, ele começa a trabalhar em segundo plano, fazendo atualizações, e aí você vai ver o poder de processamento da tua máquina chegar a níveis quase que 100% do processamento, né? Ou seja, vai causar problemas na gravação e na transmissão, né? Agora, vou citar alguns softwares mais utilizados, né? O OBS é o software mais utilizado para transmissão pela internet por causa dos gamers, né? O VMix tem sido agora, vem em segundo lugar, sendo um dos softwares mais utilizados. O Wirecast também tem sido bem utilizado. Como é que eu posso dizer para você? Todos esses softwares estão ficando cada vez mais pesados, exigindo mais da máquina, né? E falando em termos de valores, a gente tem desde o gratuito até milhares de dólares aí, né? O OBS é um software gratuito e ele é mais leve também, né? Mas ele tem alguns limitadores, né? Por exemplo, se você quiser transmitir simultaneamente para várias plataformas de transmissão, você vai ter dificuldade com o OBS, né? Agora, o VMix você pode fazer transmissão para até 3 plataformas independentes, né? Você pode fazer gravação para até 2 gravações independentes também. O Wirecast também vai na mesma linha do VMix, não é? E tem as plataformas online, né? Que são um dos mais conhecidos, o StreamYard, que o pessoal tem utilizado bastante, e o Zoom, que são plataformas que vieram também da pandemia, né? Eles se difundiram bastante durante a pandemia do Covid, né? Então, mas cada vez mais os softwares têm ficado pesados, porque cada vez mais eles estão oferecendo recursos muito maiores e muito mais interessantes, né? Então, ou seja, exigindo cada vez mais da máquina, do computador que você vai estar utilizando, né? Samuel, você queria fazer uma colocação aí? Eu quero voltar lá no começo. Vamos lá, vamos lá. É claro que a gente ter um computador parrudo, como a gente se diz, né, com redundância, né, com uma sobra de processamento, né, é muito importante. Também a questão da internet, né? Você não vai trabalhar ali no gargalo, tenho 10 MB, vou usar os 9, né? Então, sempre pensando em ter um pouco a mais para que não se corra o risco de ficar ali no gargalo e, de repente, ter a sua transmissão interrompida, uma transmissão falhando. Mas voltando para a questão dos softwares, né? Você citou aí que muitos softwares são gratuitos, né? E nós entendemos, às vezes, que muitas igrejas têm recursos, às vezes,
um pouco limitados e não poderiam investir num software maior, num software mais caro, e querem fazer uma transmissão mínima possível, sei lá, para até 100 pessoas ou um pouco mais, né? Isso é possível, Daniel, sem ter muitos investimentos em software, em recursos. E depois que você responder isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão das câmeras, né? Eu posso utilizar qualquer tipo de câmera para fazer uma transmissão ou preciso ter uma câmera profissional, uma câmera de um valor maior para poder ter uma boa transmissão, uma transmissão razoável? Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Tanto com Só relação. lembrando aqui, né? Nós estamos aqui bombardeando o Daniel, porque o Daniel é Né, um dos maiores especialistas em streaming hoje no Sim, Brasil, verdade. não é isso? Samuel, tanto com relação às câmeras, com relação aos softwares, tudo vai depender de qual qualidade você quer da sua transmissão. Não apenas tecnicamente, né, mas também em termos artísticos, né? A gente tem visto aí muitas igrejas transmitindo os seus cultos ao vivo pela internet, né? E aí você vê imagens espetaculares, várias câmeras, ângulos diferentes, assim. Então tudo depende do budget que a igreja tem, né? E do que ela realmente quer em termos de resultado final, né? Assim, hoje em dia, eu acho que se a igreja tem o objetivo ministerial de transmitir os seus cultos ao vivo pela internet, vale a pena ela investir numa boa câmera. Porque é um investimento, uma boa câmera é um investimento que vai durar um tempo muito longo. Não é? Ou seja, você vai estar tendo vai estar possibilitando um resultado final da transmissão da sua igreja muito melhor do que uma webcam, por exemplo. Né? E você vai ter mais recursos. Né? Então, assim, eu recomendaria, para você ter uma ideia, uma câmera PTZ hoje, com a tecnologia NDI, como a PTZ Cam, por exemplo, que é um dos nossos apoiadores, né? Você vai ter um custo-benefício tremendo, porque você vai economizar na interface de vídeo, ou seja, você não vai precisar comprar uma placa de captura que cara, entendeu? Ou seja, como uma Blackmagic, por exemplo, com entrada SDI ou com entrada HDMI. Você com um roteador gigabit, que hoje em dia não é uma coisa fora do budget de uma igreja, mesmo aquela pequena, ou seja, um roteador gigabit hoje em dia, da TP-Link, por exemplo, você consegue comprar aí por quanto? R$ 500? R$ 600, não sei. Ou seja, não é nada absurdo, né, em termos de preço. Né? Ou seja, você vai economizar na interface de captura de vídeo, né? E você vai estar pegando ela diretamente, sem placa nenhuma de vídeo, direto no seu computador. E tem um outro detalhe também que às vezes o pessoal esquece, deixa um pouquinho de lado, e que depois se torna um problema lá na frente. Normalmente a gente coloca o computador, né, lá no fundo da igreja e a gente quer colocar a câmera lá na frente. Aí, bom, eu vou tirar então esse sinal via HDMI da câmera. Só que aí eu tô demandando um cabo de 20 metros, 30 metros, 40 metros. Isso para um cabo HDMI ou USB, seja lá qual, você tem uma perda muito grande. Então quando chega lá atrás você começa a ter perda de sinal, não reconhece a câmera. Então assim, quando a gente está falando já em tecnologias novas, NDI, via rede, você pode esticar um cabo aí de 100 metros, até 100 metros, que você não tem perda nenhuma. Então, e o custo é muito mais barato, né? Numa rede gigabit, por exemplo, você pode utilizar o protocolo CAT5e, que é bem mais barato do que um CAT6, um CAT7, né? Então, assim, em termos de economia que você vai ter com cabos, né? E normalmente quando a distância é grande, o pessoal já lembra logo do amplificador de sinal, né? Vai ali no Mercado Livre ali comprar. Pessoal, na prática não funciona, a não ser que você compre assim algo realmente de muita qualidade que vai equiparar o valor de você já comprar uma câmera de qualidade superior que venha com uma NDI, por exemplo. Daniel, um outro ponto que eu considero importante é a questão do áudio. Até agora nós falamos sobre
computador, sobre internet, sobre câmera, placa de captura, mas a gente tem que lembrar que não é só imagem, né? É áudio e vídeo. Eu Muitas vou, vezes eu nós vou já mostrar vimos aqui, Samuel. Ó, eu vou mostrar aqui, Aham, vou abrir aqui um pouquinho. Eu estou controlando a câmera PTZ pelo iPad, tá? Pra você ter uma ideia da praticidade que é, né? Então, legal. eu e o Paulo estamos aqui no estúdio. A única coisa que eu estou utilizando para fazer essa transmissão de hoje é esse computador aqui. Tá vendo? Ó, é um computador. Não tenho nenhuma placa de captura de vídeo. Eu estou usando essa interface de áudio aqui da Behringer, que é uma das mais baratas do mercado, com um microfone que está aqui, ó, conectado direto nela, e a interface de áudio pegando o microfone e mandando o sinal para o software vMix, que eu estou utilizando aqui para fazer os cortes e para também fazer a transmissão. Deixa eu pegar aqui, tentar pegar aqui a tela do vMix para mostrar para vocês a configuração que eu estou utilizando. Estou abrindo aqui o NDI Scan Converter, que vai me possibilitar capturar a tela desse meu computador aqui. Então, assim, já estou aqui. Deixa eu verificar aqui. Tá aqui, ó. Essa é a tela do vMix. Não sei se vocês estão vendo aí. Essa é a tela do vMix, tá? Que eu tô utilizando, né? Então aqui, ó, eu tô com a interface de áudio, tá? Deixa eu pegar a placa de som, Eu não sei se dá para ver aqui atrás de mim, eu também estou com o vMix aberto também tá aqui com o vMix atrás, aberto, Sim. tá? e Então aqui, ó, eu tô com essa placa fazendo streaming Pode falar, Samuel. do nosso estúdio aqui. O nosso estúdio também está nesse momento aqui transmitindo a programação de rádio, mas com imagens, e nós estamos utilizando também o vMix aqui. Cada estúdio da Rádio Transmundial tem uma workstation com o vMix instalado, com as interfaces de áudio da M-Audio, né? Nossa, Samuel. Isso, M-Audio. Exatamente. Então aqui, ou seja, nessa configuração que eu estou aqui do vMix, eu tenho aqui a placa de áudio da Behringer, que está pegando aqui um microfone. Eu configurei o microfone como, ao invés de estéreo, porque eu estou usando só um canal, então eu deixei ele em 2 canais de mono, então eu consigo controlar aqui o canal direito que eu baixei, eu só estou usando o canal esquerdo, tá? Então eu tenho aqui interface de áudio, aqui eu tenho algumas telas que eu configurei aqui para, por exemplo, essa aqui é a tela base do nosso programa, né? Eu tenho aqui também a tela padrão do Conexão AV. Eu tenho aqui o countdown. A gente vai onde eu deixo 10 minutos de countdown para depois entrar os 5 minutos de countdown, que é esse daqui, ó, onde eu já deixo ele preparado para a gente entrar a vinheta do nosso programa, que a gente passou aqui. Então está aqui a vinheta do nosso programa, né? Ou seja, e aí eu deixei também já configurado aqui os nossos GCs, né? Então eu tenho aqui o GC do Daniel, está aqui ó, o GC do Daniel, o GC do Paulo, o GC do Samuel, já deixei preparados aqui, e teria aqui também, se por acaso a gente tivesse o nosso convidado, né? As câmeras que eu estou recebendo aqui, ó, é uma câmera PTZ aqui que está pegando o Paulo, essa câmera aqui que eu posso controlar para fechada em mim, fechada no Paulo, ou seja, a praticidade da câmera PTZ é muito grande nesse sentido, né? Mostra uma câmera com a outra, aproxima nela, dá um zoom na outra câmera. Qual? Só para o pessoal ver. Essa sua câmera aqui? Mostra a outra câmera PTZ lá, só para o pessoal visualizar o que é uma câmera PTZ, porque acho que muita gente não consegue visualizar o que seria, né? Ó, esse é o estúdio que a gente está aqui agora. Ó, a PTZ que tá pegando, que eu estava mostrando para você, essa aqui, ó. Ó, no preview. São as mesmas que vou nós deixar a tela temos cheia aqui para na Rádio vocês, Transmundial. tá? Ó, essa é a PTZ que a gente está utilizando aqui no estúdio. Deixa essa fechada um pouquinho mais, Daniel. Qual? E essa onde você tá, volta lá na PTZ que você tava. Ó, vou pegar essa aqui, vou pegar a outra PTZ aqui. Para mostrar o movimento dela, como que ela faz, porque talvez algumas pessoas não consigam, não tenham tido contato físico com ela. Para mostrar um pouco do nosso estúdio aqui, tá? Então vou fechar aqui nessa
nessa outra PTZ aqui e vou fazer o E movimento faz um dela movimento. só para eles verem, tá? Então, ou seja, eu vou fazer um tilt para cima, tá vendo, ó? Aliás, eu vou deixar a nossa tela aqui para eles verem. Ou seja, o PGM ela perde um pouquinho. Tá, mas tudo bem, eu vou mostrar aqui, ó. Aí vocês estão vendo aqui para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Ou seja, essa é a câmera PTZ Pan, Tilt e Zoom. Ou seja, eu tenho o controle total dela na palma das mãos, né? E lembrando que ela usa o NDI, mas ela tem atrás dela Ó, eu vou também. voltar aqui agora os presets, tá? Esse primeiro aqui, me pegando, tá? E agora pegando o Paulo. Tá aí, ó. Ela tem todas as conexões, HDMI, SDI. Só que na realidade eu estava invertido, né? O Paulo aqui e o Daniel aqui. Aí, Agora sim. E você sai um pouco. Não, é que eu mudei, eu fiquei mais relaxado na cadeira. E essa é a cadeira. grande vantagem, ou seja, eu posso controlar. Se o Paulo, ó, já regulei e vou regular agora a minha altura também. Pronto. Fala aí, Samuel. Aquele tempão que a gente perdeu regulando tudo, nós bagunçamos tudo agora, né? Não, mas é engraçado que a PTZ ela lembra um canhão, né? Você aponta ela para onde você quer. Canhão de mandar luz, não é? Sim. Exatamente. Mas, Samuel, né? Os movings, né? E assim, eu acho que ela seria interessante é você um compartilhar. robozinho, né, Paulo? Porque ela realmente obedece a programação que você pode deixar automatizada, né? Ela é um robô que Essa é uma grande faz o que vantagem, você quer. porque você consegue colocar presets de enquadramentos ou de movimentos, né? Que E você ela tem né? o tracking ainda, que você pode focar no rosto da pessoa e ela segue automaticamente a pessoa onde ela está caminhando. Então você não precisa ficar ali no manche ali ou seja, da tua controladora ou no software. Ah, não, porque eu tenho que correr atrás. Não. Se você, no caso da tua igreja, você setou no rosto do pastor ou no corpo, para onde ele andar, ele vai seguir. Né? E agora saiu uma atualização que você pode passar com outra pessoa na frente dela, ela não vai perder, ela continua mantida exatamente aonde você setou. Mas, Samuel, eu acho que seria São recursos interessante. muito legais. Seria interessante você compartilhar um pouquinho da sua experiência aí. Como é que foi? Porque lá na RTM foi implantado. Aqui na RTM. Onde o Samuel está agora. Foi implantado toda uma rede AV nova, câmeras PTZ e VMix. Às vezes o pessoal assusta um pouquinho, né? Não, porque é muita tecnologia, eu não vou saber operar. Como é que foi para vocês aí? Porque vocês têm uma demanda grande, vários técnicos, né? Só posso fazer um parêntese rapidinho antes do Samuel falar? Porque muitas pessoas me procuram falando, eu tenho medo do NDI, eu tenho medo dessa tecnologia aí de áudio e vídeo sobre IP, trafegando nas redes, tenho medo de que dê pau e tal, né? Tanto a TV Mackenzie, por exemplo, a Rádio TV Mackenzie e a RTM, nós implantamos a tecnologia NDI e são rádios e são emissoras que ficam 24 horas no ar, não é? E toda a conexão via NDI, certo, Samuel? Sim, Daniel, você nos ajudou aqui com isso, você e o Paulo, e realmente foi uma experiência nova para a gente, porque nós estávamos transmitindo já, fazendo streaming dos estúdios, mas com duas câmeras handcam, né? E com a qualidade um pouco baixa, mas foi uma grande mudança no sentido de que houve essa automação que nós não tínhamos, né? Ou seja, uma pessoa, que aqui é um estúdio de rádio, né? E no estúdio de rádio nós temos basicamente um locutor que é o operador de áudio, no caso agora também está sendo um operador de câmera. Então Samuel, ele não consegue fazer muitas coisas. Não é mais estúdio de rádio, viu? Não, a linguagem agora é errada, TV, é o mesmo slogan da Jovem Pan, né? Ou rádio com imagem ou linguagem. televisão, não é? Ou seja... assim, proporcionou ao operador poder manipular as imagens, foco, pan, tilt, zoom,
sem precisar da ajuda de um operador. Ele mesmo consegue fazer tudo. Nós estamos utilizando o vMix aqui e através de uma espécie de controle remoto virtual você consegue muitos recursos da câmera de forma automatizada, né? Colocamos aqui câmeras em vários estúdios, no caso são 4, e todos eles estão se comunicando através da rede NDI, né, através do vMix. Cada estúdio tem um vMix, e através da rede NDI o áudio e o vídeo trafega e depois é feito o stream tanto para o site da RTM também como para o YouTube, né? E realmente tem sido muito legal, tem nos ajudado bastante e a qualidade não tem o que falar. A nossa grande dificuldade, Daniel, e eu estava agora há pouco falando, tentando te fazer essa pergunta, que é a seguinte: esse casamento do áudio e vídeo, né? Porque não é simplesmente um microfone que está ligado na câmera que vai transmitir o áudio. Nós temos toda a parte de áudio normal que sempre teve na rádio, que são captados com microfones, mesa de som, né? Esse áudio ele tem que ir também para uma placa de captura de áudio, assim como você tem ali, como eu tenho aqui também, agora estou usando, não sei se dá para ver, uma placa de captura externa, né? E esse áudio ele entra também para o computador para poder entrar no vMix e assim, junto com as imagens, serem transmitidas. Esse casamento, Daniel, como é que deve ser feito, né? Tanto a parte da mixagem, também como a parte de sincronia, né? Tem que haver sincronia entre imagem e vídeo. Explana um pouquinho esse tema para a gente. Muita gente acho que se preocupa com isso, né? Isso é um ponto importante mesmo, Samuel, porque muitas vezes você se esquece do áudio, né? E o áudio é tão importante quanto a imagem, né? O que acontece é que muitas vezes o áudio ele chega mais rápido do que a imagem, né? Então você precisa estar atento para não ter a perda da sincronia labial. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, não é? E se eu tivesse com a perda da sincronia labial, o áudio estaria chegando mais rápido e a boca mexeria depois, ou seja, ficaria uma coisa estranha, porque a nossa mente não está acostumada com isso. Você pode até ter o áudio mais atrasado do que a imagem, mas a nossa mente ela é mais flexível, né, com relação a isso daí. Mas o áudio tendo antes da imagem te incomoda mais, né? Então, sim, você precisa estar atento de que normalmente o áudio ele chega mais rápido do que a imagem em termos de processamento, não é? Porque o vídeo ele leva mais tempo realmente para você processar. Isso é questão de alguns milissegundos, não é? Então, sim, softwares como o vMix, por exemplo, você tem a opção de você ajustar esse tempo de latência, não é? Então você pode atrasar o áudio em, de repente, a 25 milissegundos, 50 milissegundos, de forma que você consiga ter o sincronismo entre a imagem e o áudio, né? E lembrando também que para quem trabalha com bandas e tudo mais, você não vai tirar o mesmo sinal do teu master que está indo para o PA. Você precisa fazer uma mix completamente independente e separada. Dependendo da mesa, se você tem uma mesa analógica, você pode fazer isso via um auxiliar pré-fader, por exemplo, e aí mandar isso para uma placa de áudio, né? E aí sim fazer todo esse processo que o Daniel falou. Algumas mesas digitais, você já conecta ela via USB no teu computador e você vai reconhecer já dentro do teu vMix, você já vai reconhecer o canal, o subgrupo ou até o master, o que você quer endereçar para lá, né? Então, assim, você com um cabinho USB já conectou tudo isso, e isso torna você tem ganho de qualidade, você tem uma série de vantagens aí nesse quesito. Agora, se você vai fazer uma mixagem independente, você precisa ouvir isso, né? Você precisa pôr um fone de ouvido, ou você precisa estar numa sala separada, né? Agora, um outro detalhe muito importante é que se você está transmitindo um evento ao vivo, você não pode esquecer do público, porque senão fica uma coisa, você está vendo uma cena onde tem público, onde você tem ambiência,
mas você não está ouvindo. Então fica uma coisa meio, um termo que o pessoal usa muito hoje, fica meio fake. Então você guarda um canal da tua mesa, coloca no mínimo, mas no mínimo um microfone virado para o público, né? E você vai fazer esse incremento dele aí junto da tua mix. E aí você vai ter uma coisa muito harmoniosa, tá? Mas assim, lembrando, não é a mesma mixagem que você vai fazer para o teu PA ou para o fone de ouvido, ou seja lá por que for. Ele é independente. Isso seria o ideal, né, Paulo? Agora, existem igrejas, né, onde você não consegue ter, mesmo por questões financeiras, né, um setup específico de áudio para a transmissão, né? Nesse caso, o que eu recomendo é que você tenha um técnico com uma boa sensibilidade, não é? Onde ele vai estar atento, não é? Tanto ao som do PA quanto ao som que ele vai estar mandando da mesa para a gravação. Então, eu sugiro, de repente, você pegar uma saída auxiliar da mesa, né, para mandar, e aí, ou seja, uma outra pessoa com fone de ouvido fazendo uma mixagem desse jeito, né, para a transmissão, porque muitas vezes o som que você está mandando para o PA não fica, principalmente em termos de música, né, em termos de banda, né, não fica tão bom como no PA, porque o PA às vezes ele mascara muito, né, desafinações, erros, né? Então é sempre bom você ter uma pré-mix voltada para a transmissão, né? Mas eu vejo, Daniel, que eu me pego muito nisso. Eu acho que vai muito no teu intuito, no teu objetivo. O que você está querendo transmitir? Eu gosto muito do simples e bem feito. Ele vai te transmitir a mensagem. A pessoa que está assistindo isso lá no computador dela, no celular dela, ela consegue entender, ela consegue ouvir o que está sendo falado, cantado. Porque a gente muitas vezes acompanha algumas transmissões que tá vou chamar até de barulho, tão intenso que você não consegue entender. Em 2, 3 minutos você já estressou o teu ouvido, a tua mente, então você não consegue entender. Então, se você tem um recurso mais limitado, deixa o microfone principal do pastor, do palestrante, um pouquinho mais bem equalizadinho. Se é banda, mantenha a voz principal, um instrumento harmônico e um instrumento rítmico, assim, para a pessoa poder entender, e aí entender musicalmente também, do que você ficar, não, vou querer colocar encher de bateria, encher de um monte de coisa ali, que realmente aí não vai funcionar, tá? Então, se você tem o teu recurso um pouco mais limitado, limita também a tua mandada, porque aí fica muito mais inteligível e você vai ter muito mais qualidade do que encher de informação. Concordo. Limpo. Eu costumo dizer também, eu vou por aí, Paulo, sempre que é preferível ir para o mais simples, né? Menos é mais, né, Samuel? Se você não tem muito recurso, né, é preferível que você não transmita música, né? Normalmente, para se transmitir música ao vivo, você tem que ter todo um aparato técnico, um planejamento, pessoas com mais experiência para poder fazer uma mix direitinho e poder enviar via internet. E vou mais longe, hein, Samuel? Eu acho que se você está limitado no teu equipamento, significa que você está limitado em cima do palco também. Em termos de timbre de equipamento, em qualidade de equipamento, em termos de microfone. Com certeza. Então, assim, você vai estar mais sujeito à microfonia, a uma série de fatores também, né? Não, o som acaba, na maior parte dos casos, o som acaba chegando tão sujo, tão feio, né, ao destino, que é preferível não se transmitir, porque você só está se queimando, né? Ou, de repente, quem sabe fazer uma gravação bem feita, né, com calma. Quando você está ao vivo no local, né, Samuel, você já fica assim, nossa, que coisa, tá ruim. Imagina isso numa transmissão onde você está ouvindo isso não fica, não adianta. numa telinha. Se não tiver um aparato técnico aí mínimo e gente habilitada para fazer isso, é melhor não fazer. Né? Prefira somente transmitir o palestrante, né, aquela pessoa que está falando no microfone, você vai ter um resultado muito melhor. E se quiser colocar música, é preferível colocar música gravada do que eu penso o seguinte, se você está limitado em termos de equipamento,
a ferramenta mais importante se tornou o elemento humano, tá? Então, assim, você precisa de uma pessoa que tenha sensibilidade, uma pessoa que tenha coerência. Nós estamos falando do nosso meio, que é o meio de igrejas, que a gente sabe que nem todo mundo tem recursos, mas, pessoal, isso acontece também em grandes eventos, em grandes shows. Semana passada a gente teve uma experiência assim, não muito agradável, sabe? Uma baita de uma produção, uma banda com nome conhecido e tudo mais. A gente estava sofrendo de um jeito com aquele áudio que estava terrível, né? Uma baita de uma mesa, era uma PM5D, né, Daniel? Então, assim, recurso tinha, mas faltou o elemento humano. Então, quando você não tem o recurso técnico, o recurso tecnológico, aí a pessoa, o operador, ela se torna fundamental em você realmente trazer aquilo ali com uma qualidade melhor. E detalhe, tudo bem, você pode não ter recurso de pessoal, você pode não ter recurso técnico, financeiro, mas se você vai fazer um streaming, você deixa um operador para o vídeo e um operador para o áudio. Não vá sobrecarregar uma mesma pessoa, tá? Porque, ok, o áudio, a pessoa precisa ter um pouquinho de conhecimento musical e tudo mais. Se você colocar e treinar e der fundamentos básicos na parte de vídeo, você vai ter um operador ali que vai fazer o corte, que vai ter uma pessoa também que precisa ter bom senso, precisa ter sensibilidade em termos de iluminação, de cor, uma série de coisas, né? Mas procure colocar pelo menos um operador para o vídeo e um para o áudio, porque senão você vai sobrecarregar e a cabeça da pessoa ali vai entrar em tela azul, né? O exemplo que o Paulo citou da semana passada foi um evento que a gente fez, uma transmissão que a gente fez no Espaço Unimed, no antigo Espaço das Américas, né? Onde tinha um equipamento, uma baita mesa da Yamaha PM5D, o Samuel conhece, embora antiga, foi uma das melhores mesas digitais da época, de uma época, não é? E é um exemplo claro de que você precisava ter uma premix exclusiva para a internet, porque o técnico do som estava mais preocupado em fazer o som do PA, ou seja, tinha um sistema de line array tremendo, o som muito bom, ele estava focado em fazer o PA, ou seja, e não o áudio para transmissão, ou seja, os instrumentos não ficaram legais, o vocal não ficou legal, quem cantou, se a pessoa ouvir a transmissão, ela vai ficar tremendamente chateada, entendeu? É por isso que eu falei, Daniel. É preferível não fazer, sim, né? Porque você está queimando o produto ali, no caso, né? Eles estão tentando transmitir um produto que é a transmissão de um culto, né? E esse culto, a palavra foi boa, o pregador era, nossa, muito bom, falava bem, tudo, só que a parte musical só estragou, né? Então era preferível que não se fizesse isso. Nesse caso, né, Samuel? Em alguns casos, Daniel, só em alguns casos eu acho que funciona muito, eu já vi muito isso, uma voz e violão, né? Alguém cantando, um microfone, um violão plugado, pum, fica ótimo. Ou até mesmo, em último caso, é muito melhor você pegar um microfone, colocar ali na frente da tua mesa de som e entrar direto na plaquinha de som, que vai direto pro teu stream. Para estéreo, XY. Sim, né? Pelo menos você faz a captação do som ambiente, porque se você não tem o recurso de fazer uma boa mix para mandar para lá, coloca o microfone ali com um pedestal e tá valendo, gente, porque assim, o que importa é que quem estiver assistindo do outro lado, ela passe mais do que 5, 10 segundos, porque se a coisa estiver ruim, né, tá lá no YouTube, vídeo ruim, áudio ruim, 5, 10, 15 segundos no máximo ele já vai procurar outro. Então assim, você precisa de transmitir uma coerência, algo agradável para aprender a pessoa também. E nós falamos em termos técnicos, mas o Daniel falou em termos artísticos também, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho no que agrada a pessoa, aí não no sentido de conteúdo, mas no sentido de audiovisual, tá? E tem também a opção, não é, gente, de você fazer uma pré-produção, ou seja, você grava as músicas, não é, antes do culto, não, ou seja, não é ao vivo, e aí você tem a tua mesa de som da sua igreja exclusiva para gravação. Então você pode fazer uma mixagem só para gravação. Sim. E aí durante a transmissão
você coloca essas músicas, não é? E aí na hora da mensagem entra a imagem ao vivo da mensagem. É uma outra opção também. Daniel, eu acho que um ponto, o Paulo também pode falar sobre isso, que a gente não pode deixar de lembrar aqui, que é a questão da iluminação, né? Por Sim, melhor que sejam as câmeras, a luz né, para vídeo é tem que ter fundamental. alguma Ou coisa seja, aí mínima para que as câmeras captem o melhor possível. Fala um pouquinho para a gente sobre iluminação. a luz é fundamental, né? Porque muitas vezes você pode estar com uma câmera espetacular, mas se a luz não é boa, a imagem não vai ficar boa. Né? Você vai ter que dar ganho na câmera, você vai ter que trabalhar com uma íris muito aberta, ou seja, vai granular a imagem, a qualidade não vai ser não vai ser boa. Então você precisa ter uma iluminação que consiga te dar a possibilidade de você ajustar a câmera para ter um melhor rendimento da câmera em termos de qualidade de imagem, não é? Assim, a parte de iluminação, nós teríamos ter um programa específico só para isso, porque você tem hoje em dia Vou chamar o Jason de novo. Com os LEDs, você tem, porque você tem vários tipos de refletores diferentes, não é? Mas é fundamental que você tenha contraluz, não é? Onde você consiga definir bem a pessoa que você está filmando, não é? Você precisa ter luzes ambiente atrás para dar uma profundidade de imagem, para separar as pessoas que estão sendo transmitidas do fundo, por exemplo. Né? Então, assim, são várias técnicas que você tem, que a gente pode estar, de repente, marcando um programa só para discutir a parte de iluminação, que isso é muito importante mesmo, porque as igrejas, muitas vezes, elas deixam de lado a iluminação. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma experiência agora recente também, e aí não vai uma crítica à igreja, não vai uma crítica, seja lá o pastor ou o responsável, porque assim, eles estão no caminho certo. Porém, até então, eles estavam, podemos dizer assim, mal assessorados ou não assessorados. O que aconteceu? Nós fomos chamados, implantamos um sistema PTZ-NDI lá, legal, bacana, fizemos toda a rede AV independente, né? Eles atenderam todas as especificações que nós mandamos em termos de computadores, enfim, tudo isso muito legal, e a intenção deles era estar pronto na cantata de Natal. Nós fomos lá fazer a gravação do dia da cantata. Então chegamos mais cedo, fizemos toda lá a parte de configuração, presets de câmeras, tudo. Com a luz de serviço são as luzes normais da igreja, não são luzes cênicas. Nossa, a qualidade estava maravilhosa, o pessoal adorou, gostou, bacana. Um pouco antes, uma hora antes de iniciar a programação, bom, vamos dar uma passada. O pessoal simplesmente apagou a luz de serviço e tinham duas colunas que eles montaram lá na frente com, acho que 4 ou 6 refletores, alguma coisa assim. Resultado, quem estava lá presente enxergava, por exemplo, o solista um vulto. Por quê? Porque a iluminação não foi bem dimensionada, não foi pensada para aquela ocasião. Então, eu preciso fazer uma iluminação, então eu vou mandar 4, 6, eles fizeram a locação dos equipamentos e tudo mais. Então, assim... E deixaram só uma luz magenta, não? Ou seja, o tempo exatamente. Inteiro. Comprometeu muito. Então, quando você ligou a luz de serviço de novo, pronto, as PTZ trouxeram, sabe, toda a qualidade. Mas o que a gente precisa começar a pensar em todo esse contexto, em todo esse conjunto. Não adianta você falar assim, olha, eu vou gastar 10, 20, 30, 50 mil reais numa câmera. Ok, e o restante? E o teu computador, e o teu cabeamento, né? E o roteador, o teu switcher, a iluminação. Então tudo isso é um contexto. Esse exemplo que eu dei, eles já estão preparando, já contataram um profissional que vai dar sequência nisso aí. Mas não adianta a gente investir muito dinheiro e chegar lá e falar assim, nossa, mas essa câmera é ruim, gastei tanto e gastei mal. Né? Porque senão realmente você vai comprometer o resultado final e a qualidade final do Você pode ter a melhor câmera que tem, se você não tem uma luz boa, a imagem não vai ficar boa. É isso aí, pessoal. Então, a gente... Vamos lá, Samuel, manda lá. Opa, tá mutado.
ouvintes. Fala aí, Samuel. Tá me ouvindo? Alô? Chegou. Alô? 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 Chegou. Tá. Vou repetir a pergunta aqui. Algo que eu tenho visto em muitos ambientes é o pessoal encher de luzes coloridas, né? Luz verde, luz azul, luz vermelha, né? E achar que o ambiente está bem iluminado, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre a importância de se ter também luz branca, né? Porque muitas vezes o ambiente acaba ficando escuro demais com luzes coloridas. Essa é uma E boa as questão, câmeras Samuel. não. Aham. Porque isso daí, muitas vezes você usa uma luz cênica, não é? Que para o vídeo não fica legal. Então é importante, não é? Se você, porque no local fica show. Não é? Por exemplo, você joga bastante fumaça, você coloca os movings fechados fazendo movimento, ou seja, é uma coisa linda. Não é? Mas muitas vezes para o vídeo não fica legal, ou seja, você chapa, deixa a imagem não fica com uma resolução boa, as cores muitas vezes não são cores que fiquem... Parece que tá ficam todo mundo andando nas nuvens. Não, um exemplo é você encher de luz branca e as pessoas estarem, por exemplo, de camisa branca. Ou seja, quando isso chegar no vídeo, vai estar o que a gente chama de estourado. Né? O branco já perdeu a definição. Aí você tem que diminuir no teu ajuste e o que vai acontecer? O restante vai escurecer tudo. Então, é importante, então, ou seja, muitas vezes a igreja não tem um diretor de fotografia, não é? Mas é importante, então, que você passe com a pessoa responsável pela iluminação um meio termo entre o que vai ser para o local, em termos de apresentação, em termos de luz cênica, para a luz da filmagem, da gravação. Então é importante, tipo, por exemplo, muitas vezes você tá focando com uma intensidade de luz, vamos colocar aqui um berço, não é? Que no ambiente fica legal, mas para transmissão, para filmagem, não fica legal. Então você tem que chegar no meio termo, entendeu? Você tem que ajustar a luz, tanto para o local quanto para a filmagem. Então é muito importante você ter essas... Apertei o botão sem querer. Você ter essa interação, essa integração entre todos os componentes do E já que nós falamos de iluminação puxa também energia elétrica. Então a gente não pode esquecer desse ponto também. Porque muitas vezes eu já fui assistir uma cantata que quando o pessoal acendeu toda a parte de iluminação, que já caiu o disjuntor principal da igreja. Então, assim, precisamos dimensionar, ver qual é o melhor tipo de iluminação, o que você precisa e o que vai demandar isso também. Né? Porque muitas vezes você tem um consumo, hoje com os refletores em LED, você tem um consumo baixíssimo. Né? Mas mesmo assim você precisa ver aonde você vai ligar. Você não pode simplesmente ligar na tomada da parede ali. Você precisa ter realmente um disjuntor bem equilibrado, compatível com o teu consumo. Né? Então, pelo que a gente está conversando e batendo papo aqui, você percebe que realmente não é simplesmente eu vou fazer o streaming, vou começar ao vivo. Não que seja complicado, e não é. Mas a gente precisa atentar a vários detalhes. É um conjunto de medidas que você precisa ter. Né? Não adianta você ter uma bela câmera, não adianta você ter iluminação. A rede elétrica também é muito importante você ter uma rede elétrica específica para o audiovisual, não é? Sim, porque se você evita muitas vezes queimar os equipamentos, queimar interfaces de vídeo, de áudio. E muitas vezes o que acontece, a fase que você está ligando lá na tua house mix é a mesma fase da cozinha. Então, enquanto as mulheres estão lá preparando, tem geladeira, tem liquidificador, tudo que é motor gera espúria. O que é espúria? Espúria é sujeira elétrica. Ele vai transmitir isso no teu som, no teu áudio e no teu vídeo. No teu vídeo pode ser em forma de perda de cor, você pode ter uma certa vibração na imagem. Explicar a imagem, né? Então, assim, existem várias poluições, vamos chamar assim. Por quê? Porque está vindo isso da tua energia elétrica. E pode queimar o teu equipamento também, por causa da diferença de fase, né? Então, assim, tudo isso é muito importante. É complicado? Não. Mas a gente precisa fazer bem feito de uma forma, como a gente vem falando aqui, de uma forma simples, de uma forma básica, você consegue fazer com um orçamento
até bem reduzido, mas você precisa atentar a muitas coisas. Eu tive um exemplo no início do ano, né? Eu fiz um dimensionamento para uma instalação de caixas acústicas. O eletricista estava lá e eu falei, olha, você precisa passar um novo cabeamento, um circuito novo, com cabeamento em tal medida, você precisa ter uma barra de aterramento. Não, tudo que tem aí precisa. Resultado, 2 meses depois, Paulo, precisamos baixar as caixas porque elas queimaram. Tá? E isso à véspera, acho que 2 ou 3 semanas da Páscoa. Então assim, a gente não pode trabalhar sempre no limite, a gente não pode trabalhar sempre na dúvida, será que vai acontecer, será que não, né? Nós tivemos agora um tempo atrás aí, algumas semanas atrás, aquele apagão da Enel, né? Que apagou a cidade inteira, né? Ok, isso aí é algo muito esporádico, mas acontecem diariamente pequenos apagões no nosso circuito. A rede que nós recebemos da concessionária, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Isso não significa que se você colocar um multímetro lá e for medir, não, Paulo, está dando 127 volts, não, está dando 110. Isso não significa nada, né? Isso é apenas um começo. Se você colocar num osciloscópio, você precisa ver qual é a forma de onda, como é que ela está, se ela está suja, se ela não está, porque tudo isso vai demandar o resultado de qualidade no teu streaming, que foi o nosso tema de hoje. Pessoal, tá muito bom, mas a gente precisa finalizar. Nós já estamos chegando aí, já passamos de 1 hora de Legal. programa, então a gente precisa finalizar, né? Mas vão mandando aí as perguntas pra gente, no que a gente puder tá respondendo, porque assim, vou ser sincero para vocês, né? Nós não sabemos de tudo, de todas as coisas, né? Então participa também ajudando a gente, mandando sua pergunta, falando um pouquinho também, compartilhando um pouco da experiência de vocês, não é? E se a gente não souber, nós vamos buscar alguém que realmente tenha propriedade no tema para que a gente possa trazer a resposta correta para você. Porque trabalhar na base do achismo não dá certo, não. Não é isso aí, Samuel? E dando opiniões também, né? Nós Sim. queremos aí que o pessoal participe, criticando, né? Podem falar bem de mim, mal do Paulo e do Daniel. Não, mal de mim não. Eu não aceito, hein? Pode sim. Mas queremos saber a opinião de vocês. É importante deixar claro o seguinte, né? Nós estamos sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo. Nós não somos, como posso dizer assim, a nossa palavra não é a palavra final, muito pelo contrário, né? Humildemente eu falo que a gente está sempre aprendendo mesmo. E olha, nós temos, acho que o mais novo aqui tem 35 anos de estrada. E desde o primeiro programa que a gente vem fazendo aqui no Conexão AV, toda semana a gente aprende alguma coisa nova. Com o nosso convidado, batendo papo entre a gente, interagindo, às vezes com uma pergunta de vocês que vem trazer uma discussão entre nós aqui, a gente acaba aprendendo. E a gente quer trazer isso novamente para vocês aí de uma forma bem prática. É isso aí, Samuel. Então é isso aí. Manda suas opiniões, suas questões, suas críticas, e nós estaremos aqui na semana que vem tentando trazer algo novo aí para vocês, e queremos também tirar a dúvida de todos. Nos escrevam, participem e ajudem também a divulgar esse nosso canal aqui, não é isso? E acessem o nosso site, conexãoav.com. Lá você tem acesso aos programas gravados, você conhece um pouco mais sobre o programa, você conhece um pouco mais sobre os apresentadores, você tem um link do ao vivo, às vezes no YouTube, e você vai lá, se inscreve, coloca lá o sininho, você vai ser lembrado, tá? Mas no nosso site, conexãoav.com, você vai ter acesso a tudo. Não é isso aí, Daniel? É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Semana que vem estaremos de volta, viu? Até a próxima terça. Um abraço. Tchau, tchau, Samuel. Tchau, tchau, Paulo. Até mais. O Paulo tá aqui comigo. Tchau, tchau, gente.